público não tem noção do que pode acontecer num bastidor de teatro. Ele é, sem dúvida, um dos maiores atores que já atuou em Muzambinho. Ele é nascido em Guaxupé, mas viveu praticamente toda a vida aqui em Muzambinho. Hoje está fora, mora em Pouso Alegre. Mas, se a gente chamar, quem sabe ele vem e volta a fazer teatro aqui conosco. Na entrevista de hoje, um dos maiores atores que eu conheci, Fábio Ribeiro. Quem é Fábio Ribeiro? O Fábio Ribeiro, né? Fábio Ribeiro não mora em Muzambinho mais, mas eventualmente frequenta Muzambinho e tem saudades das apresentações que nós fazíamos aí. Foram, no total, de todos os espetáculos que eu já participei, foram mais de 40 espetáculos. Tem bastante chão aí, né? Muito rodado. Qual a sua formação como ator? E o que é a minha formação? Qual que é a minha formação como ator? Formação é formação de palco. Desde sempre, desde 99 eu quis fazer teatro e acabei conhecendo o Fábio, que veio de Campinas para cá, já fazia teatro há muito tempo, e eu acabei entrando nesse grupo, nesse universo, Fábio Anderson, e nós criamos o Boca de Cena. Em 2002, 2001 eu tirei a minha carteira de ator profissional, de lá para cá eu não parei mais com teatro, também fui professor de teatro, já formei muitos atores nesse meio tempo também, e é sempre muito gostoso. O teatro nos oferece, nos proporciona habilidades incríveis, coisas que as pessoas não têm hoje, o teatro pode oferecer. Falo sobre trabalhar em grupo, sobre expressividade, sobre você colocar, dar a cara a tapa, você colocar as suas ideias de uma maneira que você não tema, que você se abra para o mundo e coloque isso de alguma forma que te engrandeça, né? Fazer teatro é você ser um camaleão, é você se engrandecer, você estar na pele de outros e fazer daquela arte o teu prazer diário. Vem cá, meu bem. E desde agora você aprende a me respeitar, viu, seu cachorro? Qual a importância do teatro para a formação de um cidadão? Eu acho que uma pessoa que faz teatro, que vive um personagem, que vive uma história diferente, que vive características históricas, culturais diferentes, é uma pessoa rica, uma pessoa que experimenta uma riqueza indescritível. Você acaba se tornando muito mais sensível ao que acontece no mundo, porque você tem uma visão mais ampla das coisas. Você consegue realmente projetar nas coisas uma visão diferenciada. Por quê? Pela experimentação. Justamente a experimentação de personalidades diferentes, de culturas diferentes, de histórias diferentes. Sentir isso na pele, incorporar isso, emprestar o seu corpo para fazer um personagem é algo que não se descreve. Depois de tantos espetáculos já feitos, o que eu posso dizer é que quando eu estou no palco, quando o ator está no palco, um ator que realmente gosta de teatro, não aquela coisa de fachada, não, pessoas que vão para o palco e adoram fazer teatro, é um mundo paralelo. É como se eu me desligasse do Fábio Ribeiro e emprestasse totalmente os meus esforços para aquele personagem que está ali, e aquilo é que se conecta com o público. Isso é indescritível. O que foi para você participar do grupo de teatro Boca de Cena, de Muzambinho? E o que foi para mim participar do grupo Boca de Cena, que foi o grupo que chegou em Muzambinho com o Fábio Anderson como o capitão de tudo isso,
que veio estremecendo tudo. Eu me lembro de ter visto o primeiro espetáculo do Boca de Sena, que foi a Comédia dos Erros, o grande espetáculo que eu vi, que uniu 600 pessoas numa cidade que não tinha o hábito de assistir teatro, não tinha culturalmente, historicamente, não tinha o hábito de fazer isso. E de repente um teatro lotado com 600 pessoas, aquilo chamou muita atenção porque a Comédia dos Erros, que é uma peça de Shakespeare, abriu essa porta em Muzambinho de algo que as pessoas não conheciam. Quem foi assistir a Comédia dos Erros em 2000, 99, 2000, viu ali alguma coisa muito rica, muito diferente, porque o nível daquilo era muito alto, daquele espetáculo. E o que eu posso dizer? O Boca de Sena, ele sempre se pautou nesse respeito à arte, respeito ao público. Nós sempre procuramos trazer alguma coisa enriquecedora, tanto que muitas das pessoas que assistiam espetáculos do Boca de Sena frequentavam espetáculos em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, e diziam, né, muitas vezes no final do espetáculo pra gente, olha, vocês não estão perdendo nada. Um dos maiores elogios que eu recebi um dia, né, quem dera, mas uma das espectadoras, uma das pessoas que nos acompanhavam, assistiu ao espetáculo O Avarento, de que eu participei, eu fiz o Avarento, e essa pessoa, muito querida, ela chegou e disse assim para mim, olha, eu assisti o Avarento em São Paulo com o Paulo Altran. Você se saiu melhor do que Paulo Altran. Isso foi um elogio que não tem tamanho, né? Assim, para um ator do porte de Paulo Altran, a pessoa veio me dizer que eu fiz uma encenação do Avarento melhor que o Paulo Altran, aquilo foi assim, inesquecível, tanto que fica na minha memória até hoje, foi um grande elogio. E esse é o prazer de poder fazer teatro, né? E o Boca de Sena era uma grande família de pessoas que, assim, era uma coisa muito intensa. Nós sempre estávamos juntos, nossos ensaios eram intensos, eram 8 horas de ensaio, muitas vezes, 3 vezes na semana, às vezes todos os dias, no começo eram todos os dias. E nós ensaiávamos isso por 4, 6 meses antes de trazer a público aquele espetáculo, e era o estouro, né? As pessoas iam assistir e naturalmente iam indicar aquilo porque eram espetáculos de alta qualidade. O pessoal gostava muito e a gente ainda mais. Nós ficávamos em cartaz, normalmente apresentando 8 vezes cada um dos espetáculos e nós nunca paramos. Muita alegria, muita intensidade no trabalho que o Boca de Sena fazia em Muzambinho. E é uma saudade imensa desse tempo, né, em que nós fazíamos esse tipo de arte, e a amizade que nós forjamos ao longo dos anos era alguma coisa muito forte mesmo. Quem estava próximo do Boca de Sena sabia disso. Qual a maior atriz com quem você já trabalhou? Uma das melhores atrizes com quem eu trabalhei foi a Érica Evangelista. E por quê? Não que as outras pessoas com quem eu tenha trabalhado não sejam boas, é que a gente tinha uma conexão muito forte. Ela é uma atriz que tem um tempo de comédia muito bom. Então, o que significa esse tempo de comédia, né? Ou seja, o timing de um ator, de você estar fazendo um personagem e acontecer ali no palco um bate-bola tão natural, tão rápido, que levava a plateia à euforia. Ou seja, esse timing é com o tempo que se adquire. A Érica tinha isso muito aflorado, muito fácil, muito intuitivo. E soava muito natural e muito intenso. Então, se eu puder dar um nome aqui de uma atriz com quem eu tenho trabalhado, das várias com quem eu já trabalhei, essa atriz é Érica Evangelista, é uma grande atriz. Olha lá, dor de cabeça. Você sabe muito bem que se tem uma coisa que eu não suporto nessa vida é dor de cabeça. Horácio, na cultura judaico-cristã é assim mesmo. Pra cabeça de baixo gozar, a de cima tem que padecer. Não me venha com essa sua erudição de internet, Maria Helena. Nós estamos offline. Ai, deixa de ser criança, Horácio. Se der dor de cabeça, você toma um Tilenol. Reza uma Ave Maria. Canta o hino do Palmeiras que passa. Qual um grande ator com quem você já contracenou? Um grande ator com quem eu já trabalhei, que ficou, na verdade, pouco tempo no Boca de Sena, depois ele saiu, depois ele fez uma participação num espetáculo mais recente, que é a Capital Federal. Esse ator, que tem um timing fantástico também, é o Ivaldo. Se alguém acompanhou a trajetória do Boca de Sena, deve ter conhecido o Ivaldo nas peças anteriores, na Comédia dos Erros, né, e as outras peças também, porque ele era uma figura ele era muito rápido também,
era muito natural, o timing dele também era muito bom e o bate-bola era muito bom. E ali no Boca de Sena também há outros grandes atores com quem eu já atuei, só que eu quero dar destaque para o Ivaldo, porque eu lembro muito bem de começar no teatro e já ter uma interação muito forte ali com ele. Quando eu conheci o Boca de Sena, né, lembrando que o Boca de Sena chegou e eu entrei em seguida, ele já existia quando eu cheguei, eu era fã demais do Ivaldo, gostava muito da atuação dele e depois pude atuar junto com ele. Então esse é um cara que eu diria que foi um dos melhores atores com quem eu já trabalhei. O hotelzinho parece bem bom. Um hotelzinho? Um hotel que seria de primeira em qualquer parte do mundo. Grande e maravilhoso Hotel Central da capital federal. E diz que é só de família. Pode ficar tranquilo que o hotel é familiar. Ô, moleque! Qual o melhor espetáculo em que você já trabalhou? Bom, falando de espetáculos, foram, como eu falei, entre produzidos, dirigidos, atuados e escritos. Eu escrevi um espetáculo infantil também. Se eu fosse escolher aqui um espetáculo bom, assim, do qual eu tenha participado e tenha gostado mais do que todos os outros, esse espetáculo seria O Avarento. E por que O Avarento? Porque ali foi um espetáculo tão grandioso, tão longo. A gente fez uma coisa tão bela ali, com o cenário, com os figurinos. E deixa eu contar uma curiosidade aqui que o público não sabe sobre o Avarento, e quem assistiu, claro. No primeiro, a gente sempre ensaiou o Avarento e a roupa era toda de feltro, né? A experiência com a roupa de feltro, aquela roupa quente ali, a gente fazia todo o ensaio com aquela roupa. E os ensaios eram picados, a gente descansava, tomava água, voltava, fazia. E a gente não conseguiu, de fato, passar o espetáculo geral antes da apresentação com todos os detalhes. Então, a apresentação foi a passagem do espetáculo geral, só que eu não estava preparado fisicamente para aquilo, porque eram 2 horas de espetáculo, ou mais de 2 horas, e eu ficava em cena a maior parte do tempo. Acho que a minha energia baixou, minha glicose baixou, não sei, eu estava sem nutriente no corpo, porque eu transpirei muito e era muito enérgico, e chegou no final do espetáculo, eu desmaiei em cena, só que o público não percebeu, porque eu estava perto da parede, a coisa ficou totalmente cinza, eu não vi mais nada e fechei os olhos e fiquei na parede por um tempo, só que estava correndo uma cena e dali a pouco eu consegui recobrar onde eu estava, o que estava acontecendo, já estava no final do espetáculo e aí eu fui com o resto de energia que tinha terminar o espetáculo, que era uma contagem de moedas que eu fazia no final, com a luz apagada. E aquela foi uma experiência assim, sombria, porque quando acabou o espetáculo eu não conseguia nem olhar para o público direito. Eu entrei no camarim, eu simplesmente deitei no chão de barriga para cima e eu fechei os olhos e não queria falar com ninguém, porque eu estava sem energia total. Mas esse foi um dos espetáculos mais incríveis de que eu já participei. Tem outros que estão assim, no mesmo naipe, assim, mas se fosse escolher, o melhor é O Avarento. Qual a sensação de estar diante de uma plateia? Olha que curioso, nós já apresentamos espetáculos para 12 pessoas e nós já apresentamos espetáculos para 6.000 pessoas. O que eu quero dizer é, você ver 12 pessoas, ver 6.000 pessoas diante de você, é claro que a energia é diferente, mas uma coisa nós aprendemos enquanto nós somos atores, é como se quando você está no palco, é claro que você está ali para se expor para um público que está ali para apreciar aquela arte, mas aquilo é tão prazeroso, é tão intenso, que você consegue se nutrir da apresentação que está ali. Agora, eu vou direto ao ponto. Em qualquer ocasião, mesmo com a plateia menor ou com a plateia lotada, a energia que nós colocávamos naquilo era uma energia muito grandiosa e era pra gente. A gente fazia aquilo entre nós e aquilo era muito forte. Agora, não vou negar que quando a plateia estava lotada, pessoas sentadas no chão, acontecia muito. A gente tinha um espetáculo, dos vários espetáculos que nós apresentamos, havia espetáculos em que o número de pessoas não cabia no espaço. Qual a sua expectativa com relação à criação do novo Teatro Municipal em Muzambinho? Muzambinho, que é uma cidade antiga e pequena,
que já tinha aí um teatro antigo, né, que era a antiga rádio AM de Muzambinho, onde acontecia a antiga rádio. Nós tínhamos espaços aí que poderiam ser sim usados para fazer teatro, como é o cinema antigo, e outros espaços menos históricos, mas também possíveis de fazer teatro. E agora a gente está vendo o teatro, né, o antigo teatro de Muzambinho, aquele original no centro, ali na Américo Luz, sendo remodelado, reconstruído para poder receber artistas da região, apresentações, principalmente apresentações artísticas, né? Agora que o Fábio é gestor, certamente ele vai direcionar apresentações para artistas, para a música, para o teatro. Eu vejo o Teatro de Muzambinho como uma conquista, apesar de eu não estar, né, na cidade mais fazendo teatro, estou com projetos muito diferentes, eu vejo esse teatro como um símbolo de uma reconexão histórica com o teatro. E faltava isso, porque Muzambinho sempre teve a alma do teatro, principalmente pelo Boca de Sena, mas agora ele tem o corpo que faltava, né? O corpinho que faltava, a estrutura que faltava. E vai ser um grande prazer, eu estarei aí certamente na estreia, eu quero ver a data, mas eu certamente estarei aí para ver de perto isso, que é algo que a gente lutou tanto tempo fazendo abaixo-assinado, entrava prefeito, saía prefeito, entrava prefeito, saía prefeito, as promessas vinham, mas nenhum teatro era feito e agora, incrivelmente, nós temos um teatro na cidade. Então fico muito feliz porque eu quero até revelar aqui, era uma vontade muito grande minha ter, né, ao longo da vida, na construção que eu tenho ainda pela frente, poder construir um teatro em Muzambinho, poder ter o teatro, concretizar essa imagem. Agora a gente tem esse símbolo aí. Então, para mim, é uma vitória para a cidade, para os muzambienses. Agora falta a gente colocar a alma nesse espaço aí também, né? Quem sabe, conversando com o Fábio, conversando com os nossos grandes atores do Boca de Sena, de repente a gente pode voltar com uma apresentação aí, por que não? Absolutamente nada, nenhum pingo de semelhança. E de repente, no entanto, estavam todos lá. O inspetor aqui, o inspetor ali. Um inspetor! Meu Deus, inspetor! Quem foi o primeiro a espalhar que ele era o inspetor? Conte-nos um momento emocionante na convivência com o pessoal do Boca de Sena. É difícil lembrar um momento em que a gente ficou emocionado, porque, como eu falei, a gente era muito unido, né? Os atores viviam juntos, nós éramos amigos, a gente jogava junto, a gente conversava muito, nós estávamos nos ensaios, era uma família, né? O tempo todo junto. Então, havia vários momentos emocionantes. Só que, em se tratando de teatro, enquanto ator, o que eu via de momentos de maior emoção, assim? No começo, o Fábio, que é brabo, o Fábio é brabo, é um diretor que bate, viu? Ele bate, mas no bom sentido. Ele fazia uma reunião, por mais que o público tivesse gostado do espetáculo, se ele não gostasse, o espetáculo estava ruim. O público saía aplaudindo, mas tecnicamente o espetáculo não estava bom. O público não sabia disso, né? Então a gente fazia uma reunião no final, e aí todo mundo sentava nas cadeiras em círculo, assim, chegava o Fábio, dependendo do olhar que ele estivesse, a gente já sabia se o espetáculo tinha sido bom ou não. E às vezes a gente achava que tinha sido bom, mas ele chegava e falava o seguinte: o público gostou muito. Então ficava implícito que ele não gostou. Se o público gostou, ele não gostou. E depois de muita conversa, depois de muito come-toco, que a gente chamava, né? De muita repreensão ali para poder ajeitar as coisas, alinhar o aspecto técnico, tinha momentos em que se abria para os atores falarem um para o outro sobre a percepção que um tinha do outro. E nessa hora eu sentia que era uma hora muito emocionante, porque as pessoas... Era difícil você falar sobre o outro, né? Sobre a atuação do outro, sobre o personagem do outro. E nessa hora surgiam coisas muito, muito legais ali, de amizade, ao mesmo tempo uma análise de um ator sobre outro ator. Então era um tapinha com luva de pelica e ali, de certa forma, a gente estreitava os laços. Eu sei que esses momentos em que um falava sobre o outro, ajudando o outro, no sentido de ajudar mesmo, eram momentos mais emocionantes do teatro, porque era esse laço que faltava. O meu olhar sobre você, sobre a sua atuação,
as opiniões que eu tenho sobre você e você aceitar essas opiniões e me agradecer por elas, né? Mesmo que elas tenham sido duras. Então esses momentos eram momentos de muita emoção, de que eu me lembro na história do Boca de Sena. Eu sei que são muitos, mas tente se lembrar de alguns episódios engraçados que nós tivemos no tempo áureo do grupo de teatro Boca de Sena. Deixa eu contar aqui um episódio engraçado, né, dos vários que aconteceram no teatro, nos bastidores. O público não tem noção do que pode acontecer num bastidor de teatro, né? Teve um episódio que eu me lembro, o meu irmão Caio Henrique, ele fazia teatro conosco e a gente foi fazer um espetáculo que era Sonho de uma Noite de Verão. E a gente foi apresentar esse espetáculo no Teatro da Urca, em Poços de Caldas, que é um teatro grande, é um teatro profissional. E numa das cenas em que havia o Demétrio e o Lisandro, que eram dois personagens que degladiavam entre si pelas princesas, né? Eles ficavam ali na floresta, no Sonho de uma Noite de Verão, tinha um momento em que uma delas, que é a Helena, se não me engano, eu acho que é Helena a personagem, se não é Helena é a outra personagem, eu não lembro o nome agora, mas quem fazia era a Lídia que também não participou do grupo por muito tempo, mas foi uma grande atriz também, fantástica. E tinha uma cena em que a Lídia precisava sair do palco pulando, ou seja, ela ia correndo de um lado ao outro do palco, ela pulava e ela caía do lado de fora na coxia, num colchão que ficava ali preparado. Então ela caía nesse colchão e alguém puxava o pezinho dela quando ela caía. E ok, estava tudo preparado e alguém puxar. Só que no meio do caminho, o Caio, meu irmão, ele fazia um personagem que era o menino da Índia, ele era todo pintado de azul. E teve uma hora durante o espetáculo, ele era um menino, estava começando no teatro também, ele olhou para aquele colchão ali e de repente deu um sono nele, ele se resolveu puxar o colchão e colocar num cantinho do teatro para ele dormir um pouco. E quando chegou a cena em que a Lídia precisava saltar, e ela simplesmente correu, só que quando ela chegou perto, ela não viu o colchão, ela deu aquele salto com aquele olho arregalado e ela bateu estatelada no chão, bateu aquele batida seca. E quando ela bateu seco, alguém puxou ela. E ao mesmo tempo foi um misto de dor, porque ela caiu no chão seco ali na madeira. E o pessoal não aguentou, porque quando eles perceberam, o Caio estava dormindo no colchão, no cantinho do teatro. Então essa foi uma cena muito marcante pra gente. Tem uma outra também, acho que eu posso contar aqui, que é quando a gente foi apresentar o Avarento. E tem na cena final, a Érica, que fazia uma das personagens, que era... Ela precisava sair do palco onde ela estava, lá na frente do público, dar a volta pelo lado de fora. Ela tinha que sair pela lateral e sair atrás do público. Só que quando acabava o espetáculo, todas as luzes se apagavam e a Érica tinha que meio que correr no escuro. E ali era a nossa coxinha, então tinha banco, tinha roupa de ator, tinha cadeira, tinha espelho, tinha umas coisas meio espalhadas ali que os atores deixavam para poder se maquiar e tudo mais. E nessa hora, quando ficou muito escuro, ela não chegava a nada, ela tinha que sair correndo e gritar a palavra Avarento, Avarento, e gritava. Só que como ela não estava enxergando nada, ela ia tropeçando nas coisas e gritava assim, Avarento, Avarento, ia quebrando espelho, derrubando, tropeçando em tudo. E lá atrás a gente tinha que segurar o riso, porque era muito engraçado aquilo, porque ela não conseguia enxergar. Foi a primeira apresentação, a segunda, depois a gente colocou uma luz. Mas esses foram 2 dos vários episódios que já passamos lá no teatro, no Boca de Sena, e que foram muito engraçados. Se eu pudesse contar aqui todos eles, seria ótimo. Eu fico feliz e o nosso público fica contente em poder ouvi-lo nessa entrevista. Eu estou muito feliz de poder dar essa entrevista a pedido do meu grande amigo Fábio Anderson. E finalmente nós temos aí um capitão que saberá cuidar disso com boas mãos, porque ele sempre foi um grande artista. Muito obrigado. Até a nossa próxima entrevista.
esse enredo obscuro que eu, Queen, represento um muro. Um muro, você escreve. Coisa estupenda. Que tem um buraco por ofenda. Por onde tiram o equipe namoram e suas mágoas choram.